Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar aquela conversa que tivemos ontem sobre aquele local especial e agradável, aquele lugar bem legal que é a nossa escola, não é? Ontem eu falei para vocês que todas as escolas da rede municipal de Goiânia estavam sendo preparadas para a nossa volta às aulas. Se lembram? Então, é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a volta às aulas em breve. Para que tudo ocorra com muita segurança, nós todos devemos aprender algumas regras de convívio, né? Sobre os protocolos de segurança contra a Covid-19. Vamos ver quais são os protocolos de segurança contra a Covid-19 que devemos seguir na escola? Quem vai falar sobre esses protocolos, nessa regrinha de segurança, é a aluna Maria Cecília, da creche 1, da escola São Tomás de Aquino. Vamos ouvir o que ela tem para nos dizer? Prestem atenção. Diga usar álcool em gel nas mãos. Lavar as mãos com água e sabão. Respeitar o distanciamento social. Não dividir nosso material pessoal. Não trocar a máscara com coleguinhas. Observar os cartazes espalhados nas paredes da escola. Olha como a Maria Cecília está esperta, não é? Com as regras de convívio, né? Os protocolos de segurança contra a Covid. Além dessas regrinhas, é importante prestar atenção às orientações da professora e dos profissionais que trabalham na escola sobre a segurança contra a Covid-19, pois essas regras vão garantir a nossa segurança e a segurança das outras pessoas que estão na escola. Então, fiquem bem atentos a isso, tá bom? Vejam que, como eu falei, não é? Será um pouco diferente essa volta. E eu conto com a ajuda de vocês para que tudo dê muito certo, tá bom? Agora que vocês conhecem as regrinhas, eu quero que vocês treinem em casa essas regras de segurança, esses protocolos de segurança contra a Covid que vamos vivenciar na escola. Eu quero que vocês já vão treinando aí em casa, tá certo? É por isso que a nossa sugestão de atividades hoje é a seguinte: vocês vão gravar um vídeo mostrando pra gente
quais são as regras de protocolo de segurança que vocês estão realizando aí na casa de vocês. O que é que vocês estão fazendo para se proteger do coronavírus? Faz um vídeo e manda para o grupinho da aula, né, para dividir a experiência com os outros colegas, para a gente conhecer o que todo mundo está fazendo, né, para se cuidar em casa. E a professora também vai adorar receber, tá certo? Caprichem! Até logo, gente, se cuidem. Só para lembrar, né, a gente não pode esquecer que é importante estar sempre lavando as mãos com água e sabão, usar a máscara quando for sair e, se puder ficar em casa, fica em casa, tá certo, gente? Lava as mãos com água e sabão ou usa o álcool e gel, não é? É muito importante isso para nos protegermos do coronavírus, tá? Até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui está falando novamente é o professor Marcílio Vicente. Eu espero que todos vocês estejam bem, certo? E hoje nós iremos trabalhar um assunto muito importante, além dos outros também que nós já trabalhamos aqui no canal, certo? Minha aula de hoje será o componente curricular ensino religioso. E minha aula será direcionada aos alunos dos anos iniciais. Aí vocês ficam aí pensando, o que nós iremos trabalhar hoje? Nós iremos trabalhar as manifestações religiosas, ou seja, dentro delas, nós iremos trabalhar os ritos religiosos, certo? Então, vamos lá, começar a nossa aula. Primeiro, nós vamos entender o significado da palavra rito, né? Segundo o dicionário online de português. Rito é um substantivo masculino que significa conjunto de regras e de cerimônias que praticam uma religião. Por exemplo, o rito da Igreja Romana, ou qualquer prática ou cerimônia religiosa ou simbólica, que pode ser um culto, uma seita ou uma religião. Isso é o significado segundo o dicionário online de português. Agora vamos entender o conceito de rito, certo? Rito, o que é? Podemos definir rito como ato ou conjunto de comportamentos individuais ou coletivos que seguem regras destinadas a serem repetidas segundo o projeto previamente determinado. Ou seja, cada rito segue as suas regras, as suas doutrinas. Então, se você faz parte de um rito, você tem as suas regras, como deve ser seguido naquele rito, quais os procedimentos, como se ordena, certo? Então, existe todo esse processo de um rito que você segue ou não, certo? Entretanto, os ritos nem são exclusivos de tradições religiosas. Ou seja, os ritos não quer dizer que só são religiosos. Existem ritos presentes no nosso cotidiano. Vocês sabiam disso? Como, por exemplo, escovar os dentes. É um rito que você faz, é um rito pessoal que você faz diariamente, que você faz todos os dias. E a escola também é um rito pessoal ou um rito individual. Então, é algo que você faz. Claro, por enquanto nós não estamos indo à escola, né? Esse rito está sendo feito na nossa casa. Você daí da sua casa e eu da minha casa aqui, gravando a videoaula, certo? Existem ritos como aperto de mão, certo?
que às vezes fazem parte da cultura de certo local, que é cultural daquele local, ou outras formas de cumprimentar que fazem parte também desse processo, dessa cultura, desse local, tá bom? Outros ritos, o aniversário, as celebrações de aniversário também faz parte do rito também, certo? Então, quer dizer, não só existe ritos religiosos, mas ritos que fazem parte do nosso cotidiano, ok? Num contexto religioso, existem diversos tipos de ritos. Os que celebram a entrada de uma pessoa na comunidade, casamentos, passagem para a vida adulta e etc. E também existem aqueles ritos que são realizados em locais sagrados, ou em nossas casas, ou durante celebrações e festas, certo? Então nós iremos aprender alguns ritos religiosos, certo? Por exemplo, agora o ritos católicos. Citar a exemplo a festa do Divino. A festa do Divino é um rito religioso que é celebrado em várias regiões do país. Ou seja, são preparados rituais como ladainhas, procissões. Ou seja, nessa festa do Divino, eles celebram tudo isso. Então, isso faz parte de um rito chamado rito católico, que é a festa do Divino. O batismo também faz parte do rito católico, né? Onde os cristãos, de modo geral, dão a importância a ele. Então, celebram o batismo de Jesus, né? Que fala que Jesus foi batizado por João Batista há mais de 2000 anos. Ou seja, essa água que é derramada na cabeça do bebê, ela expressa a purificação da nova vida, a entrada da pessoa na comunidade. Então, isso faz parte do rito católico, o batismo, né? Você que teve um irmão que se batizou e você estava lá participando lá na igreja do batismo dele, certo? No caso do batismo católico, né? Então você viu que a criança o padre molha a cabeça dela fazendo todo aquele ritual, né? De molhando a cabeça. Então aquilo faz parte do rito católico, certo? Ritos do islamismo é outro tipo de rito. Então, o que acontece? As orações desse rito, elas são diárias, chamados Salah. É o tipo de oração, ou seja, onde os muçulmanos, né, que faz parte desse rito, celebram as orações 5 vezes ao dia. Que são voltados para uma cidade chamada Meca. Ou seja, eles fazem as orações ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. Então, como vocês observam aí nas duas imagens, quem está assistindo pelo canal está vendo as duas imagens, e quem está assistindo pela rádio, escutando pela rádio, tem duas imagens. Em cima mostra um local onde as pessoas estão reunidas lá participando, e as outras aqui estão fazendo as suas orações nessa forma de curvar a cabeça até o chão, fazendo a oração do Salah, que é a oração dos muçulmanos. E o outro rito, outro exemplo de rito, é o rito do judaísmo. Ou seja, os judaicos, né, os ritos deles são ritos de passagem que celebram as mudanças importantes na vida desses fiéis.
Então, eles celebram as mudanças que ocorrem na vida deles. Por exemplo, o Bat Mativizva é quando as meninas completam 12 anos de idade. Ou seja, existe esse tipo de rito. As meninas, elas completam, né, essa idade, eles fazem uma festa de aniversário bem grande, convida bastante pessoas para participar. E o Bar Mitzvah é quando os meninos completam 13 anos de idade, atingindo a maioridade espiritual. Então, para eles, né, os judaicos, quando os meninos completam essa idade, eles já têm uma mente, né, têm um conhecimento, né, espiritual. Então, as meninas, quando completam 12 anos, e os meninos, quando completam 13, eles são convidados para fazerem a leitura de trechos da Torá. Torá é a Bíblia Sagrada do povo judaico. Como quem está ouvindo pela rádio, ela é bem diferente da nossa, né? Que é tipo um livro. A do povo judaico são 2 rolos, onde as folhas são enroladas nele. E o que acontece? Essa Bíblia, ela tem os 5 primeiros livros que compõem a religião judaica. Ou seja, a Torá, ela conta desde a criação do mundo por Deus até a chegada do povo judaico a Israel. E a morte de Moisés no Monte Nobe. Então, eles são convidados para irem ler o trecho, né, diante da comunidade reunida na sinagoga. A sinagoga é a igreja do povo judaico, é a assembleia dos israelitas, como eles chamam lá. Então, é a igreja dele. Então, eles são convidados para irem à igreja para fazer a leitura de trechos deste livro, né, da Bíblia, no caso, dessa Bíblia, para toda a comunidade. Então, demonstrando que eles já possuem conhecimentos ou principais conhecimentos de sua religião. Ou seja, a criança, né, ela com 12 anos, a menina e o menino com 13, eles leem, são convidados para fazer a leitura. Então, perceber que eles já possuem conhecimentos da sua religião. Então, isso vem sendo ensinado desde os 3, 4 anos, para que quando chegar aos 12, eles já tenham um certo conhecimento sobre o livro que fazem parte da sua religião. Agora, chegou o melhor momento, o momento da atividade. Você vai escrever um rito pessoal ou comunitário ou religioso que você realiza na sua casa todos os dias. Então, como eu falei anteriormente, né? Não só existem ritos religiosos, mas existem ritos do nosso cotidiano. Então, quais são os ritos do cotidiano que você costuma fazer? Que eu falei anteriormente. Então, se você tiver rito religioso, você pode escrever também. Se não tiver, só os ritos que fazem parte do seu cotidiano ou ritos pessoais seus. Turma, chegamos mais um final de uma aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os ritos religiosos, certo? Por que é importante? Que nos ajuda a ter o entendimento, o respeito e a valorização das diferentes religiões, certo? Então é muito importante a gente aprender sobre isso, porque quando a gente aprende sobre o que é rito, o que é ritos religiosos, a gente aprende a respeitar o próximo, o nosso colega, as diferentes culturas que fazem parte, tá certo? Então,
agradeço a vocês por assistirem a minha aula, agradeço à Secretaria de Educação, novamente aos professores que estão sempre aqui no canal, trazendo aulas belíssimas para vocês, para nós também que estamos aqui acompanhando, porque a gente acompanha e vai aprendendo também com os nossos professores, porque isso faz parte, né? A gente aprende, a gente ensina, mas quando a gente ensina também aprende ao mesmo tempo, certo? Então, assim, é sempre uma troca de experiência, de ensinamento. Nós aprendemos com vocês também, sabiam? Então, muito obrigado. Lembrando que nós ainda estamos numa pandemia, então mantendo todos os cuidados necessários, certo? Quais são eles? O uso de máscara ao sair de casa, certo? Lavar as mãos com água e sabão, certo? E na ausência, usar álcool em gel. Então, fiquem na paz. Um forte abraço para vocês. E se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve, tá bom? Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. E hoje na aula de arte a gente tem uma proposta diferente. A gente tem aqui uma oficina de tintas naturais. A gente vai aprender aqui na aula um pouco sobre a tinta, sobre a sua aplicação na história da arte, nas obras de arte. E a gente vai aprender também a fazer algumas tintas naturais e conhecer alguns artistas que trabalham com pigmentos naturais. As tintas são resultado de uma mistura de 3 elementos: os pigmentos, aglutinantes e os solventes. Os pigmentos são substâncias capazes de dar cor a outras. O pigmento pode dar cor à nossa pele, né? A pintura corporal indígena é um exemplo disso. O pigmento também pode dar cor ao tecido, à roupa que a gente utiliza. E desde a pré-história, o ser humano vem utilizando esses pigmentos que descobre à sua volta, né? Ele utiliza esses pigmentos que ele tem acesso. Então, a gente tem como exemplo a pintura rupestre, que são pinturas feitas pelos homens pré-históricos, que são feitas com tintas naturais, com argila, com diferentes tipos de cores de terra. Então, a gente tem aqui um exemplo de um detalhe de uma imagem de uma pintura rupestre na Serra da Capivara. Vocês estão observando que é feita com tinta natural, então a gente sabe que a tinta natural não é algo recente, né? A gente não descobriu agora, a gente não começou a fazer esse tipo de pintura agora. A gente desde sempre, desde a pré-história, a gente se expressa com o que a gente tem ao nosso alcance. E os pigmentos naturais, eles podem ser extraídos da natureza. Então, a gente tem aqui o exemplo da cor azul ultramarino, que é extraída da pedra lápis-lazuli. Essa pedra, ela é muito rara. Na Idade Média, essa pedra chegava ao preço do ouro. Então, essa cor ela era bastante limitada. A alguns pintores, ela era muito limitada a, por exemplo, figuras religiosas. Então, a igreja, na Idade Média, ela que detinha esse poder de encomendar obras de arte. Então, o azul ele era reservado para figuras, personagens religiosos. Como a gente tem um exemplo aqui da Virgem com o Menino, é uma obra de Botticelli. Essa obra, vocês estão vendo aqui no manto, que o azul ultramarino ele está dominando aí a imagem. Vocês estão vendo que ele está em destaque, né, mostrando esse poder, né? E essa cor representava poder na época porque era muito rara, era uma pedra semi-preciosa. Outro pigmento natural é o pó do urucum, que também é conhecido como coloral, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Esse pó ele é utilizado para dar cor ao nosso alimento, mas também pode ser utilizado como tinta, né? Essa cor vermelho alaranjada, né? Vocês estão vendo aí no lado direito a semente do urucum, que é através dela que é extraída esse pó, né? A gente consegue esse pó através dessa semente.
Aqui eu tinha falado da pintura corporal indígena, vocês estão vendo aí na prática esse urucum, essa semente de urucum que é feita para trazer essa cor vermelha bem alaranjada, né, que vocês estão vendo aí na pintura das mulheres indígenas e da criança indígena também. E os pigmentos sintéticos? Os pigmentos sintéticos, eles são feitos como alternativa ao pigmento natural, como é o exemplo do azul ultramarino. Lembra que eu falei que o azul ultramarino era muito raro. Então, esse pigmento sintético, ele traz uma acessibilidade maior, né? Então, ele traz um custo mais baixo e ele traz esse material em maiores quantidades. Os aglutinantes, eles são utilizados para que os pigmentos tenham aderência maior. Então, se a gente utilizar apenas o pigmento, ele não vai ter uma aderência. A gente precisa do aglutinante para que tenha aderência, né, no nosso trabalho que a gente vai fazer numa tela de pintura. Então, a gente precisa desse aglutinante. E a gente tem aqui alguns exemplos de aglutinantes. O primeiro é a cola branca. A cola branca, ela traz um aspecto mais elástico para a tinta, ela é também bastante utilizada em tintas de parede, tintas que a gente usa nas residências, né, para pintar nossas residências. A gema do ovo também é um aglutinante utilizado e ela dá origem à têmpera, que é uma tinta bastante versátil. Ele tanto pode ser utilizado só a gema, como também pode utilizar a clara, pode adicionar água também para dar uma versatilidade maior para essa tinta. Outro aglutinante é a goma arábica. A goma arábica é o aglutinante da tinta guache, né? Acho que você já conhece a tinta guache, então é daí que é extraída o seu aglutinante, né? Dessa árvore, dessa espécie de árvore africana. E o óleo de linhaça é utilizado para dar origem às tintas óleo. A tinta óleo tem a característica de ser uma tinta que seca muito lentamente. Então, os artistas que têm um trabalho mais realista, têm um trabalho mais minucioso, detalhado, gostam bastante de utilizar a tinta óleo, né? Porque a tinta óleo, ela vai dar essa opção do artista de corrigir alguma imperfeição, né? Que ele possa vir a enxergar na sua obra. E os solventes são substâncias utilizadas para dissolver outras. A gente pode misturar a tinta para diluir, para tornar a tinta mais densa ou menos densa, né? Então, a água é um exemplo de um solvente. A gente pode utilizar, por exemplo, a tinta guache, adicionar um pouco de água e vai tornar essa tinta com o efeito, por exemplo, de uma aquarela, né? Que é um efeito mais suave. Aqui eu vou trazer para vocês algumas opções de tintas de pigmentos naturais. O primeiro que vocês estão vendo aí na imagem é o café, em seguida vem o açafrão e logo abaixo tem o urucum. O aglutinante que a gente vai utilizar é a cola branca e o solvente que a gente vai utilizar é a água. Então, são materiais que a gente tem em nossa casa, nosso alcance, né? São materiais que a gente tem facilidade de encontrar. Aqui a gente tem um panorama geral aqui dos materiais que a gente precisa. Então, a gente tem a água, a gente tem a cola, a gente tem aqui uma colher que a gente tem em casa facilmente, um pincel simples, a gente consegue fazer um trabalho legal. E a gente tem também, além dos pigmentos que eu já tinha falado, a gente também vai utilizar a beterraba. Se vocês observarem aí, a gente tem duas tonalidades de tinta feita com a beterraba. Então, a gente vai utilizar aproximadamente 2 colheres de beterraba ralada e a gente vai fazer uma infusão, né? A gente vai pegar um copo de água, né? Um copinho desse de 180 ml e a gente vai colocar mais ou menos na metade, né? Se você quiser ser mais minucioso, você use 1/3 desse copinho, adicione essa beterraba e na água, né? Então, você vai esperar essa beterraba soltar essa cor, ou você pode bater no liquidificador também, é uma opção, e peneirar, certo? Mas aqui eu utilizei a infusão, eu esperei essa cor
aparecer, né? Também é legal fazer isso. E porque tem dois tons aí na imagem. Essa primeira imagem, essa beterraba, essa tinta da beterraba que tá aqui em primeiro plano, ela tá mais escura, né? Porque ela só tá a água e a beterraba. No outro copinho, a gente tem a cola, né? Que é aglutinante. Então, ela vai deixar a tinta mais espessa, ela vai dar um efeito diferente. Então, na tinta só com a água, a gente vai ter um efeito de aquarela bem legal, a gente vai ver a seguir. Começando aqui pelo urucum, eu vou mostrar aqui a vocês como a gente vai fazer isso, né? Como eu tinha falado, a cola, a gente vai adicionar água, vai depender também da qualidade da cola que você vai utilizar. Se a cola for mais espessa, você utiliza um pouquinho mais de água. Se a cola ela for mais aquosa, você não precisa utilizar tanta água, né? Então, você adiciona 2 colheres cheias do pigmento natural, no caso aqui é o urucum, e você vai misturar, certo? Você vai misturar para obter a sua tinta, ok? Você vai utilizar o pincel para formar a sua tinta. Aqui, no segundo vídeo, a gente vai ver como se faz a tinta com o café. Então, o café que você vai utilizar pode ser o café solúvel, certo? Se você for utilizar o café solúvel, você vai ter que utilizar água morna, ok? Então, é bom pedir ajuda de um adulto para fazer essa tinta. Você vai utilizar também 2 colheres cheias, ok? Você vai misturar com a água, se tratando de um café solúvel, e você vai conseguir aí. No caso, eu já tenho aí o cafezinho pronto. E agora você vai testar a sua tinta. Como eu falei a vocês, a tinta com café, ela vai dar esse efeito de aquarela. Ela vai dar esse efeito mais suave, certo? Agora, a tinta com a beterraba, que a gente fez com a infusão, ok? A gente vai percebendo novamente o efeito aquarelado. E a tinta com aglutinante, com a cola, ela vai ter um efeito diferente, né? Ela vai ser uma tinta mais espessa. Então, o gestual aí é diferente. Também é um efeito legal. Aqui vocês estão vendo uma releitura, né? Que é uma versão que um artista faz de uma obra original. Então, a gente tem aqui a obra A Moça com Brinco de Pérola, de Vermeer. Então, a gente tem essa pintura aqui, inclusive, se vocês observarem aqui o lenço da Moça do Brinco de Pérola, ele utiliza o azul ultramarino também. Se vocês quiserem pesquisar sobre esse artista, tem uma história bem interessante desse artista com esse azul ultramarino. Eu vou aguçar aqui a curiosidade de vocês para vocês pesquisarem sobre isso. Então, essa artista aqui, ela fez uma releitura utilizando a tinta natural de café, né? Ficou um efeito bem interessante. Vocês podem ver que com a tinta que a gente faz em casa, uma tinta que a gente tem acesso, pode fazer um trabalho assim tão detalhado, tão bonito, né? De se ver. Outra artista também que utiliza tintas naturais é uma artista pernambucana, Iana Maia. Ela faz esses murais que vocês estão vendo aí na imagem. Ela utiliza tintas feitas de terra, né, ou geotinta. É um processo, como vocês estão vendo aqui na informação da imagem. Essa tinta à base de terra é um processo de baixo custo e de impacto ambiental mínimo. Aqui outro detalhe do trabalho dela, outro ângulo, né, outro trabalho bem bonito, bem forte, um significado bem forte do trabalho dela. E outra artista também que trabalha com tinta natural é a Marcela da Terra. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo a terra que ela extraiu, né? Vocês estão vendo a diferença nas tonalidades. Do lado direito, vocês estão vendo a tinta já pronta para ser utilizada. Aqui ela extraindo
Aqui são algumas oficinas que ela dá, e nessas oficinas ela ensina as pessoas a fazer essas tintas, e vocês estão vendo aí na diversidade de cores, né? São cores bem diferentes, é um trabalho bem detalhado, então vocês podem ver que com tintas naturais a gente também consegue esse efeito, a gente consegue fazer um trabalho rico em detalhes, rico em tonalidades, né? Um trabalho bem bonito, bem detalhado, bem minucioso dessa artista. Aqui outro detalhe, né, dessa tinta, dessa geotinta, também seria interessante se você tiver acesso a fazer essa tinta, também seria um experimento legal. Aqui eu tenho uma proposta para vocês, né, para finalizar aqui a nossa aula. Eu tenho uma proposta de você fazer a sua tinta de pigmento natural e produzir uma imagem que represente a cultura da sua cidade. Então, você pode fazer a sua tinta, você pode fazer alguns experimentos, mas o seu trabalho final e o seu desafio é esse, é fazer uma pintura que represente a cultura da sua cidade. Aqui eu tenho algumas referências, inclusive nas referências a gente tem uma apostila de tintas naturais, de pigmentos naturais, que seria interessante também que vocês tivessem a curiosidade de acessar esse material. E para finalizar aqui nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.